Vou falar rapidamente e ser breve sobre a academia, sobre a Place. Tá? A Place, ela foi fundada em 1976, hoje nós estamos com 49 anos de fundação da Place. Completamos neste ano, dia 17 de julho, nós completamos 49. Estamos aí há menos de um ano para completar os nossos 50 anos de academia. A academia ela foi fundada pelo Décio Grise, José Aparecido Caruso Neves e Salvador Humberto Grise, que foram os fundadores da academia, com a proposta de trazer uma cultura para focar também na cultura de Pirassununga, ajudar a cultura de Pirassununga. E alguns outros cofundadores, né? Felipe Malamã, Farid Almor, Arthur Del Nero, Daniel Caetano do Carmo, Irani Ferrari, Renato Grise, Salim Sadé, Orlando dos Santos e Sebastião Fernandes de Carvalho. Atualmente, a academia ela é composta por 40 patronos, tá? São 40 cadeiras que nós temos hoje na academia, ela é composta por 40 patronos. E hoje nós temos na academia 27 acadêmicos que ocupam essas cadeiras hoje na Academia de Direitos de Pirassununga. São 27 acadêmicos titulares e perpétuos. Hoje nós temos uma diretoria bienal. De 2025 a 2027, ela é composta por Israel Fogel, presidente, eu que sou vice-presidente, o senhor Moacir Fonseca, que é o primeiro secretário, o senhor Luiz Maurício, segundo secretário, o senhor João Divino, que é o primeiro tesoureiro, o Maurilo Humberto, que é o segundo tesoureiro, e Augusto Guelli, que é o diretor de patrimônio. Também falando um pouquinho, nós temos aqui também a representação dos aniversariantes do mês de setembro. Né? Então nós temos aqui os aniversariantes que fazem a composição da nossa academia, e nós temos também hoje os acadêmicos que estão junto com os 27. Nós tivemos aqui no mês de setembro, dia 8, né, foi o aniversário do seu Azarite, no dia 17 foi do Lucas, que está presente conosco, dia 19 foi do Cássio, e amanhã é o aniversário do seu Luiz Maurício. Né? Então, primeiramente, parabéns, né? Já um pouquinho adiantado para você amanhã. E no mês de outubro também nós temos, no dia 1º, Luiz Antônio Magnani, dia 1º também a Maria Elisa, que está presente com a gente, que agradeceu a gente com esse café. Temos também o seu Moacir Fonseca, também está junto com a gente e nos cede esse espaço maravilhoso. Tem também o Israel Fogel, presidente, e eu no dia 27 de outubro. Então outubro está bem recheado aí de aniversário dos acadêmicos. Gostaria também de falar um pouquinho do site da Place. Nós tivemos a oportunidade agora de ter esse lançamento do site da academia, onde lá no site a gente tem a oportunidade de colocar os eventos culturais de Pirassununga, os eventos culturais da Place, trazer as matérias relacionadas à cultura e também as atividades que a Place vem desenvolvendo. Nós somos reconhecidos também pela Câmara Municipal, recebemos até um memorando da Câmara Municipal parabenizando por essa iniciativa da gente estar fomentando a cultura em Pirassununga. Então, convido a todos para que possam entrar no site, conhecer um pouquinho dos patronos, que lá tem a história de todos os patronos da academia, tem história também de todos os acadêmicos hoje atuais na academia em vigência. Então, convido a todos para acessarem aplace.com.br. Também trazer um pouquinho aqui sobre o edital do concurso. Nós tornamos público um edital do concurso de poesia. Então, no dia 15 de setembro a 15 de outubro, nós estamos aberto um concurso de poesia. Esse é um segundo concurso de poesia, Vozes de Pirassununga. Então, se quiserem participar, fica um convite para todos que queiram participar. Como regra, somente os acadêmicos, né, não podem estar participando, mas assim, toda a população de Pirassununga, do Brasil ou fora do Brasil, podem participar desse concurso. Tá? Então, temos aqui, tornamos público na inscrição, vai ser uma poesia, ela tem que ser inédita. Aí tem a premiação, né, da primeiro, segundo e terceiro lugar, e o cronograma que é do dia 15 de setembro a 15 de outubro, fica o período das inscrições. Dia 16 até dia 16 de novembro vai ser a divulgação dos vencedores, e nós teremos a premiação no dia 29 do 11. Então, hoje eu entro aqui nessa parte onde nós trazemos aqui
uma palestra nesse 5º encontro cultural aqui do ano de 2025, que é a taxidermia como instrumento didático em atividades de educação ambiental, e nós teremos a honra aqui de ter a doutora Luciana Cristina Machado junto com a gente, falando um pouquinho sobre este assunto. O currículo, tive a oportunidade de ler, é bem extenso, né? Então a gente fez um breve resumo do currículo, somente para apresentar um pouquinho quem é a doutora. Então, ela é bióloga em taxidermia, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, FISEA USP, pesquisadora e responsável técnica dos laboratórios de anatomia animal e laboratório de células-tronco e terapias gênicas do Departamento de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da FISEA USP. Publicou recentemente o livro intitulado Guia Ilustrado de Anatomia Prática de Animais Domésticos, pela editora FEALC, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. É revisora das revistas científicas Pesquisa Veterinária Brasileira, Anatomia, Histologia e Embriologia, Animal Reproduction, Archives of Veterinary Science, Asian Journal of Adventures in Agricultural Research, Revista Brasileira de Pesquisa Veterinária, Zootecnia, Revista Ecológica Aplicada, Uttar Pradesh Journal of Geology, Asian Journal of Biology, Jornal de Experimental Agrícola Internacional, Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology e Brazilian Journal of Veterinary Medicine. Possui experiência em técnicas de microencapsulação de óleos essenciais via fluido supercrítico, com ênfase em partículas gas, saturated or suspension. Morfologia de aparelho reprodutor de canídeos, felinos, silvestres e banco de germoplasma animal, atuando principalmente nos seguintes temas: ciência e tecnologia, morfologia, biologia de conservação, banco de germoplasma animal e criopreservação celular. Então, vou aqui então passar para a doutora para que ela possa nos agraciar com este assunto, com essa palestra no dia de hoje, e com certeza será um sucesso. Prezados, bom dia. Muito feliz por esse convite que foi feito pela classe e muito feliz por ver tantas pessoas aqui presentes num sábado, que é um dia de descanso de todos, passeio, mas vocês escolheram estar aqui essa manhã de sábado prestigiando a nossa palestra, tá? Então, vai ser um bate-papo, né, de um assunto que eu acredito que é diferente dentre as outras palestras que já foram apresentadas aqui. Vou falar um pouquinho do que é o que toca o meu coração aí há pelo menos 16 anos, tá? Desde que eu entrei no curso de Ciências Biológicas, que eu tive contato pela primeira vez com taxidermia, e eu me encantei, e aí eu fui tendo a oportunidade de aprimorar a minha técnica e fazendo para particulares, para a coleção científica da própria faculdade. E vou falar então um pouquinho sobre a taxidermia como instrumento didático em atividades de educação ambiental, que esse é o nosso foco, né? Bom, eu vou fazer uma breve apresentação acadêmica sobre a história da taxidermia, um pouquinho sobre legislação, que querendo ou não, muitas vezes a gente está lidando com animais que são silvestres, né? A técnica em si e a importância da taxidermia. Bom, gente, a gente conhece muito taxidermia, mas com um termo diferente, que é empalhamento. Empalhamento todo mundo já ouviu falar, né? Mas por que taxidermia e não empalhamento, né? Porque antigamente a gente usava palha para fazer o preenchimento dos animais, né? Substituir os corpos por preenchimento com palha. E hoje em dia, ou serragem, né? Pode ser serragem, mas hoje em dia isso já foi substituído, já caiu por terra, né?
Então hoje a gente utiliza outros materiais, tá? Taxidermia é muito grego, né? Taxi, que vem classificação, e dermis, que é pele. Então a classificação através da pele, tá? É uma arte egípcia milenar que começou lá com os egípcios há 2.500 anos antes de Cristo, onde os faraós acreditavam, né, os seus discípulos acreditavam que os deuses, eles iam voltar usando os corpos dos animais. Então eles remontavam, né, corpos revestidos com barro, tá? E assim se preservavam os animais, de onde eles achavam que os seus deuses iam retornar, né? Então utilizavam-se rústicos, manequins de palha de barro, tá? Hoje em dia ela tem outro objetivo, né? Muitas vezes quando você faz uma taxidermia, muitas vezes é com vistas à educação ambiental, conscientização ambiental, né? E muitas vezes a gente lida com animais que as pessoas não vão ver na maior parte das vezes no seu dia a dia, né? E na Europa, no século XVIII, era utilizado, começou, né, a taxidermia para o preparo de coleções científicas ou para exposições em museus, tá? Aqui eu tenho uma taxidermia bem bonitinha, não a minha, tá? Mas coloquei aqui pra gente. A gente tem dentro dessa arte, né, as coleções de taxidermia, muitas vezes elas são voltadas para quê? Para a identificação taxonômica, tá? O que é isso, né? É quando a gente faz uma reunião ordenada de animais, né, que vieram a óbito, muitas vezes, ou então, quando permitido, em alguns casos, né, com a devida autorização, você tem como capturar alguns espécimes, tá? Que são espécimes, são exemplares, representantes de uma espécie, tá? Então, por exemplo, nós temos os canarinhos, que a gente vê muito canário da terra aqui na cidade, né? Então, vamos supor, eu tenho autorização, tá? De acordo com o órgão competente, eu retiro um exemplar, que a gente chama de espécime, tá? Um exemplar da natureza, onde eu vou preparar esse corpo, na maior parte das vezes é a pele, quando é taxidermia, tá? E a gente vai posicioná-lo de acordo com que a gente consiga ver um pouco da sua anatomia, tá? Genitálias, a coloração das penas, que a gente chama de dimorfismo sexual, né? A diferença entre um macho e uma fêmea, tá? Para que os pesquisadores que trabalham com essa espécie, para que fique mais fácil para ele, para que eles não tenham que ir até a campo ou caçar de uma forma inadequada, né? Coletar de uma forma inadequada esse animal, tá? Então a gente faz coleções taxonômicas, né? Posicionando o animal não artisticamente, tá? A gente apenas preserva o animal de acordo que dê para ver essas diferenças de cor de pena ou de pelagem, para que o cientista possa pegar, facilitar a vida do cientista e não precisar ir a campo, tá bom? Com fins, né, científico-culturais. Dentro das coleções taxonômicas, nós temos aqui uma infinidade, né, de tipos de coleção, tá? Nós temos coleções taxonômicas de particulares, que eu já descobri aqui hoje, levei uma surpresa, tomei uma surpresa muito feliz, porque eu descobri que o irmão do seu Moacir, está aqui presente, ele era dentista e taxidermista nas horas vagas, né? Inclusive, grande parte desse acervo pertencia a ele, tá? Então, é por hobby, ele fazia por hobby, ele tinha uma profissão, mas ele gostava de fazer taxidermia. As coleções podem ser didáticas, por exemplo, toda essa coleção, ela é didática, porque eu posso usar para demonstrar para a sociedade, dentro de uma escola, dentro de uma feira, os diferentes animais que nós temos, seja dentro desse bioma ou não, né? Para fins preservacionistas, né? Para conscientização ambiental. Tá? As coleções científicas, que foi aquela que eu falei para vocês sobre capturar um animal, preparar e posicionar para um pesquisador, por exemplo. Tá? Uma coleção especial, por exemplo, o bicho da seda, e eu tenho ali o exemplo,
o barbeiro, tá? Trypanosoma cruzi. Eu trouxe várias, então ali a gente tem uma coleção especial, se vocês puderem observar, do Trypanosoma cruzi, diferentes espécies que causam, que é o causador da doença de Chagas, né? Regional, que é reproduzindo um bioma, que a gente está numa área de transição de bioma, a gente está numa ecótone, né? Que é um cerrado e Mata Atlântica. Então a gente pode também reproduzir aí com a taxidermia um bioma, tá? E também as coleções taxonômicas de tipo, por exemplo, por distribuição geográfica. A gente sabe que na ilha de Mata Grande, que fica entre Itanhaém e Peruíbe, tem a Ilha das Cobras, né? Que nós temos uma quantidade grande lá de Bothrops insulares, que é uma cobra que ela é arborícola e endêmica, só existe naquela ilha. A gente pode fazer, por exemplo, uma coleção específica daquela região, tá bom? Sobre os tipos de conservação, né? Nós temos os tipos de conservação em via úmida e via seca. Aqui, por exemplo, eu trouxe coleções de via úmida, tá? O que eu coloco em via úmida? Pode ser formol, pode ser solução de formol, pode ser álcool, tá? Ou glicerina líquida. Eu coloco aqueles espécimes, né, aqueles animais que, quando eu posicionar numa taxidermia, ou a pele é muito sensível, ela vai ressecar, ela vai desidratar e ela não vai ficar um aspecto legal, visualmente bonito, né? Porque a taxidermia muitas vezes é feita com um intuito artístico, né? Você tem que reproduzir um animal como ele se encontra lá na natureza. Então é muito difícil a gente fazer com que esse material ele fique bom, né? Então, por exemplo, o morcego ele tem uma asa de característica membranosa, ele é muito fino, ele é muito delicado, muito delgado, tecido muito delgado. Então, se eu colocar numa taxidermia convencional, utilizando alguns produtos químicos, essa asa não pode ressecar e recolher, né? Dar uma retraída e não fica bonito, tá? Animais como os peixes, algumas espécies, aqui a gente tem uma salamandra, tá? Que também não ficaria bom, porque a pele é bem sensível, tá bom? E uma infinidade, acho que todo mundo já viu em escola, uma coleção no álbum, né? Toda escola tem. E via seca, os animais de pele mais espessa, que nem, por exemplo, o tatu, que é uma carapaça, um tamanduá, animais de porte maior, tá? As aves ficam muito bem também em via seca, tá? Os répteis de modo geral, né? Porque ele tem uma pele espessa, fica bem bonito, tá bom? E a taxidermia, como eu já exemplifiquei para vocês de via úmida, né? Os anfíbios também entram, tá? Os ratos, os camundongos, que são bem pequenininhos, mas dá para fazer em via seca também. Eu posso emparar esses animais e vão ficar bom. Mas morcegos e anfíbios geralmente não. E via seca também os esqueletos, né? A gente pode preparar os esqueletos, a pele. E esse leão, no caso, foi um leão que eu emparei há alguns anos atrás, tá? Que ele veio a óbito no zoológico de Leme. Esse leão foi necropsiado. Nós fizemos uma taxidermia com um animal necropsiado. Ou seja, ele foi aberto, né? De fora a fora. O crânio foi retirado. Então a gente tinha praticamente uma pele, mas a pessoa queria uma taxidermia. Eu falei, então vamos tentar fazer. Foi um trabalho que levou 27 horas, porque quando você inicia uma taxidermia, você não pode terminar, não pode deixar para o dia seguinte. Uma equipe de 3 pessoas, onde nós utilizamos um esqueleto, um ferro galvanizado de construção e 4 sacos de estopa, 2 cobertores, um edredom e alguns travesseiros que tinha lá, que não vencia preencher a taxidermia. Então, foi um animal bem trabalhoso e, detalhe, não ficou bom. E esse que é o pior, né? Eu acho que todo mundo já se perguntou assim, poxa, mas taxidermia não é a mesma coisa que mumificação? Ou embalsamamento? Ou diafanização? Já ouviram? Pelo menos de mumificação, já ouviram, né? Ah, por que taxidermia, não mumificação, né?
Porque elas são técnicas diferentes, tá? Na taxidermia, eu vou aproveitar apenas a pele, tá? Quando muito, o crânio e os ossos da cauda, tá bom? Na mumificação, muitas vezes eu preservo os órgãos internos. O nosso foco não é só na pele, é no corpo como um todo, tá? Embora muitas vezes você pode vir a remover alguns órgãos, mas a priori é você preservar o corpo todo, tá? Com um material, geralmente pode ser natrão, né? Que é um carbonato de cálcio, um sal, né? E você consegue preservar. E aqui eu coloquei uma múmia para exemplificar. É feito principalmente quando há óbito e a pessoa morreu em um determinado país, tem que trazer ela, deslocar ela para o seu local de origem. Então é feito o processo de mumificação para preservar esse corpo até o fim tempo, né? A técnica de diafanização, que é esse peixe aqui, a diafanização é tornar transparente. Você consegue ver o interior do corpo, né? Utilizando-se de alguns produtos químicos, tá? Geralmente a gente utiliza, por exemplo, muito para peixes, porque os peixes são os peixes pequenos, né? A pele é mais sensível, mais delgada. Com anfíbios também fica muito bom, funciona muito bem, tá? E a diafanização, que é o ato de transformar um animal em transparente, né? Conferir essa transparência para o animal, ela se dá principalmente pela ação de uma enzima chamada tripsina, tá? E ela vai quebrar toda a cadeia de proteínas, uma proteína que é responsável pela pigmentação, que é a caseína. A caseína, ela que vai, assim, abrigar, entre aspas, o pigmento que dá tom à pele, tá? Então a tripsina vem e quebra essa proteína, que chama caseína, e isso já vai conferir uma certa transparência, mas aí vai ficar tudo transparente, certo? E a gente, por afinidade ou de colágeno, né, ou de cartilagem, a gente vai usando alguns corantes. Alguns corantes têm afinidade por cartilagem, então essa cartilagem vai ficar arroxeada, azulada. E tudo que for de colágeno, ele vai ter afinidade com esses pigmentos, né? Geralmente é eosina que se usa, ele vai ficar cor rosa, pink, tá? E aí a gente consegue distinguir, então fica um organismo transparente com alguns tons de rosa e azul, fica bem bonito. E a taxidermia que a gente vai falar, tá? Esse aqui é um Tito Furcata, né? É uma coruja branca de igreja que eu fiz para um proprietário, tá? Vou falar um pouquinho sobre a taxidermia no Brasil, tá bom? Só que antes de falar um pouco de taxidermia do Brasil e abordar um pouquinho de legislação, que é uma coisa importante de se falar, tá? Eu vou abordar algumas siglas aqui, que, por exemplo, a gente fala de Ministério do Meio Ambiente, de CISBio, de CMBio, de IBAMA, mas que cada órgão desse, ele tem como importância. Do que ele cuida, tá? O CISBio, que é o Sistema de Autorização de Informação em Biodiversidade, tá? Ele regulamenta as pesquisas referentes à conservação da biodiversidade. Então, por exemplo, eu preciso de um CISBio, como eu tenho um CISBio ativo, para poder fazer uma coleta de uma determinada espécie que fica ali no Parque Estadual Vassununga, certo? Quem me confere essa autorização é o CISBio. Aí eles vão ver, mas que tipo de espécie vocês vão coletar? É morto? É vivo? É só uma amostra biológica? Por exemplo, de uma ave, você vai precisar da ave toda, viva, morta, ou você vai precisar só da pena? Tá? Quem faz essa regulamentação, essa autorização, é o CISBio. Eu mando um projeto para eles, eles vão avaliar se é possível ou não, tá? O ICMBio, tá? Eu coloquei ali que o CISBio é regulamentado por uma portaria ICMBio, ou seja, o CISBio está dentro do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá? Esse instituto, ele é mais voltado para a administração de unidades de conservação federais, tá? Os parques nacionais, as reservas biológicas, quem cuida é o ICMBio, tá bom? O IBAMA, o ICMBio está dentro do IBAMA, tá?
um está dentro do outro. O CISBio está dentro do ICMBio e o ICMBio dentro do IBAMA. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais. Ele já está voltado para fiscalização e licenciamento ambiental, né? E também, por exemplo, para fiscalização contra crimes ambientais, incêndio, tráfico de animais silvestres, que acontece muito, né? Todos pertencem, estão dentro do Ministério do Meio Ambiente, tá? Que é o órgão que formula e implementa as políticas públicas ambientais, tá? E faz a fiscalização e a execução dessas políticas. A gente sabe, a grosso modo, né, que muitas leis existem no Brasil, mas poucas leis funcionam tão bem quanto a lei de crimes ambientais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente opta por uma profissão e a gente vai lidar com animais silvestres. Porque eu não posso simplesmente capturar um animal e fazer a taxidermia deles. Eu preciso seguir todo um rito, né, a nível de legislação, para poder transformar esse animal em um animal legal, entre aspas, tá? Então, você não pode coletar sem autorização do órgão competente, tá? Prioridade para animais mortos naturalmente ou acidentalmente. É por isso que taxidermia nunca fica muito bom. Porque você vai lidar com animais que foram atropelados, que estão sem um membro, ou que estão com a pele lacerada. Então, a gente vai posicionar de acordo com que a gente consiga mascarar, esconder aquela deformidade, aquela imperfeição do animal, se for para uma taxidermia artística. Se for para uma taxidermia científica, não precisa, tá bom? Então, você está andando de carro, quantas vezes a gente indo para, principalmente a Analândia, né? A gente vê animais atropelados ou no acostamento ou na própria rodovia, né? Então, caso eu encontre um animal, eu já fiz algumas coisas que não deveriam ser feitas, mas não dá para arriscar, tá? Então, quando você encontra um animal, por exemplo, uma vez me acionaram dizendo que tinha uma onça parda atropelada na estrada da Cachoeira de Emas. É um material ótimo. Então, o que eu fiz? Eu me desloquei até lá, eu fiz um laudo fotográfico, ou seja, eu fotografei o animal no local do atropelamento. Cachoeira de Emas é perto da Polícia Ambiental, né? Então, eu me desloquei do local do atropelamento, que era naquela rodovia, e já fui até a Polícia Ambiental, tá? Lá, eles viram o meu laudo fotográfico, falaram, beleza, então a gente vai registrar um boletim de ocorrência, tá? Registra um boletim de ocorrência, na época era presencial, hoje acho que nem precisa mais ser presencialmente, tá? O que você faz? Com esse boletim de ocorrência, você vai a um empreendimento zoológico, no caso Timlene, ao transtorno. Peguei esse BO e fui lá no Parque Ecológico Mourão, zoológico de Leme, tá? Eles providenciaram, o responsável técnico providenciou uma autorização de transporte para mim. Essa autorização de transporte, no mesmo dia, eu tenho 24 horas de duração para transportar esse animal até o local onde ele vai ser empalhado. E não quer dizer que eu vá fazer o empalhamento no mesmo dia. Significa que eu tenho que transportar dentro dessas 24 horas para o local onde ele vai ficar. Preparação e posicionamento e exibição, tá? Então, é um negócio bem complexo. Então, como já mencionei, você transportar uma carcaça sem uma autorização de transporte ou um boletim de ocorrência caracteriza crime ambiental contra animais silvestres, porque se você for parado pela polícia e eles de repente abre o seu porta-malas, tem lá uma onça parda, um cachorro do mato, seja lá o que for, até você provar que você não matou para essa finalidade, você vai entrar aí como alguém que caçou e está levando embora um animal silvestre. Isso pode trazer grandes problemas para você, tá bom? Então, agora, falar das etapas da taxidermia. Quero avisá-los, pois não. Uma dúvida.
No caso, não sei se você vai saber responder ou não, mas para que também é uma prevenção para a gente, né, que não sabe. Por exemplo, estou na rodovia, encontro um bicho silvestre e está, por exemplo, vivo. Posso pegá-lo, colocar dentro do carro e levar, por exemplo, ao veterinário, que aqui tem os autorizados. Tem comprometimento judicial também com o transporte até o vivo, eu acredito que não vai ter problema, não sei te dizer, tá? Não sei dizer. Mas já aconteceu, inclusive tem um veterinário aqui na cidade que recebe muitos animais silvestres e chegam alguns animais atropelados também, que às vezes vem a óbito, a maioria vem a óbito, né? Mas eu acredito que não, nesse caso não, tá? Porque você está se deslocando para você ser taxidermista, você precisa ser formado em biologia? Não. Você precisa ser formado em veterinária? Não. Você precisa ter habilidade, né? É isso que faz um taxidermista. O detalhe, você só não pode ministrar um curso. Aí sim tem que ser por um profissional, tá? Devidamente registrado, tá bom? Porque se eu não tivesse o registro no conselho, eu também não poderia ministrar curso, tá? Com validade, com emissão de certificado. Se você ministra um curso, é para uma certificação, né? Então, eu não teria validade nenhuma se eu não tivesse o registro no conselho. Mas se você quiser emparar o seu cachorro, fique à vontade, você pode fazer, tá bom? Eu vou mostrar agora as etapas da taxidermia, é tudo muito rápido, tá? Visual, e tem algumas imagens aqui que, se de repente alguém não se sentir confortável, vocês fiquem à vontade em levantar e sair, tá bom? Porque eu preciso, para mostrar a taxidermia, não vamos desmaiar aqui, para mostrar a taxidermia eu preciso mostrar como funciona a parte da remoção da pele, tá? Então se for impactante para alguém, vocês fiquem à vontade para sair, tá bom? Então a primeira coisa, antes de fazer a taxidermia, o que eu tenho que fazer? Eu pego o animal e já vou começar a mexer no animal? Não. Reúna todo o material que você vai trabalhar, porque não vai poder faltar nada. Então, por exemplo, no dia do leão, a gente não programou que a gente ia precisar de tanta estopa. Então, às 3 horas da manhã, aonde é que eu ia conseguir estopa? De um sábado para um domingo. Eu não ia conseguir esse material nunca, né? A quantidade que a gente estava precisando. Então, a gente precisou improvisar o preenchimento com outras coisas, tá? Inclusive uma cartinha que eu coloquei dentro para uma geração futura abrir o animal e tá lá uma cartinha dizendo quem tinha feito a taxidermia. Mas aí a gente reúne todo o material, brincadeira à parte, né? Para evitar qualquer problema, tá? Se faltar alguma coisa, se faltar alguma coisa, não vai dar pra gente sair para comprar, porque a gente vai começar e vai terminar, certo? Outra coisa, vocês podem ver aqui, né? São materiais relativamente simples, né? Eu gosto muito de usar jornal, que pena para fazer jornal, é difícil a gente conseguir jornal, né? Jornal, estopa para preencher, mas a gente pode utilizar algodão, tá? A gente pode usar, dependendo do animal, espuma expansiva, a gente usa muito para peixes, fica muito bom, funciona muito bem, tá? Um animal que eu fiz aqui é um animal relativamente pequeno, que era um filhote de um veado catingueiro, tá? Então, eu utilizei o tetraborato de sódio ou o borax, que é um sal que preserva bem o tecido também. Mas se for um animal grande, que nem no caso do leão, nós utilizamos o trióxido de arsênico, que é o material mais caro, mais perigoso para manipular, né, porque ele é letal. E a gente hoje, para comprar, precisa de licença na Polícia Federal. Então, é uma burocracia para a gente conseguir esse material também. Então, a gente opta pelos sais que são mais baratos, tá? Aqui é um animal que chegou para nós através de uma clínica veterinária, tá? Uma pessoa atropelou esse animal, levou à clínica veterinária e a veterinária informou que veio a óbito. E esse animal, um filhote de veado catingueiro, precisou ter uma parte do seu membro amputado, tá? Não sei se dá para ver aqui, mas esse membro ali de trás, a gente precisou fazer a amputação do membro que tinha a unha, que é a úmbula, né? Esses animais são ungulados, eles andam apoiados nas unhas, né? Por isso que são chamados de ungulado.
Então a gente recebeu esse animal e ele estava totalmente íntegro, dava gosto de ver. Então para a taxidermia fica muito bom, tá? A gente descongelou esse animal, tá? E aí nós começamos aqui, tá? A foto da parte que foi removida, né? Morreu por septicemia. Como que a gente começa? A gente posiciona o animal em posição que modo que a gente consiga acessar o ventre dele, né? E como é um animal para arte, então a gente faz a menor incisão possível para ficar fácil de ocultar essa imperfeição depois, tá? E é por onde a gente vai remover o animal, a musculatura do animal todo, tá? É por essa abertura. Eu esqueci de falar que aqui nesse ponto a gente faz também a biometria do animal. A gente tira algumas dimensões para que a gente consiga obter no final um animal do mesmo tamanho, porque já aconteceu, por exemplo, a gente começar um animal e ele ficar desse tamanho. Um cachorro do mato que era pequeno, ele ficou de médio porte, porque durante a manipulação a pele vai esticando e a gente não pode fazer isso, tá? Senão a gente perde também e fica não vira uma taxidermia, vira um travesseiro, né? Então aqui a gente faz uma incisão, né, pequena, e aí a gente vai dissecando de modo que a pele é aquela, separando a pele da musculatura, tá? Com bastante cuidado. E aí vocês vão vendo que a gente vai praticamente desvirando o animal, tá? Vocês estão conseguindo ter ideia de como está funcionando aqui? A pele é bem fininha, e aí a gente vai dissecando com bastante cuidado. Aqui no caso, eu aproveitei, tá? Eu retirei até o fêmur, né? E a parte mais abaixo da perna do animal, eu optei por preservar. Por quê? Porque na hora de passar um arame, que é o esqueleto artificial do animal, a gente acaba penetrando esse arame dentro do osso. O osso ele vai dar uma sustentação pra gente, então a gente acaba aproveitando, tá? Aí aqui, por exemplo, eu já tinha retirado uma grande parte da pele, tá? E aí, a gente vai separando a musculatura da pele. Tô nervoso. Uma lâmina de Tem gente passando mal já. Por favor, segura o Leandro. Gente, é assim, ó. Outra coisa importante. Eu não estou trabalhando sozinha. Nunca faça uma taxidermia sozinhos. Por quê? Porque se acontecer algum problema, aquela pessoa que está te ajudando pode sair para ajudar, para buscar um material que faltou, ou então vai que você passa mal. Você vai perder a taxidermia? Tô brincando. Mas é assim, trabalhar a dois é muito melhor. É mais rápido, mais ágil. Observação. Claro. Para mim isso é um pedaço de carne. Mas a senhora Mas é um músculo, o animal sabia, só olhando qual espécie que é? Só na musculatura assim? Só na musculatura? Não saberia não. Depois de retirar assim, só na musculatura, não. A gente sabe porque está trabalhando com material, né? Mas não vai saber. Os caçadores comem isso, né? Sim, olha. Aí aqui já tínhamos retirado a pele, né? Completamente, como eu falei para vocês, né? Tá pelo avesso. Fica pelo avesso, né? Então sai todo na musculatura. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com aves. Aquela coruja, a primeira coruja que eu mostrei para vocês, ela tem uma pena muito, parece uma pluma, né? Ela não pode ter contato com água, com sangue, porque ela murcha e depois para você recuperar fica muito difícil. A taxidermia vai ficar muito feio. Com ave a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se a gente fizer uma incisão com a mão muito pesada, você vai acabar tendo acesso ao sangue. E o sangue, ele pigmenta de um jeito o pelo, a pena, né? A pele de um modo geral, que dá muito trabalho para você limpar depois. Só com peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? No seu volume máximo, e às vezes não fica bom, fica amarelado, tá? Então, como aqui é uma pele um pouquinho mais espessa, dá pra gente tirar na musculatura toda sem ter contato com o sangue. Aí o pessoal fala, nossa, não vai ter contato com o órgão. Não, fica tudo fechadinho.
sai o bloco fechadinho, né? E aí aqui eu tenho um momento que eu desviro praticamente o animal para ficar só com a pele. E aí a gente tem que tomar cuidado porque ele fica, se você esticar muito, vai virar um limãozinho, né? Vai ficar comprido, não vai ficar legal. Então, tomar muito cuidado nessa hora também. E tá vendo aquela incisão pequena que a gente fez, olha o tamanho que ela ficou, ó. Então ela acabou ficando grande aí. Tá? Bem. Esse dia teve um churrascão na casa delas. Geralmente eu convido os colegas depois do brincar. O crânio. O crânio. O crânio, ele tem a massa encefálica. Sim. É preservado esse conteúdo? A gente preserva todo o crânio, mas o que acontece? Quando a gente vai retirar o globo ocular, que a gente tem que retirar os olhos para colocar um olho artificial, tá? A gente injeta um pouco de formol pelo globo ocular, ou pela própria narina, ou injetando pelo ouvido também, né? Um pouco de formol para preservar a massa encefálica, porque não tem como a gente retirar. Não retira a massa encefálica? Não, fica lá dentro. É. Aqui, ó. Os egípcios tiravam, né? Pelas narinas eles removiam. Na mumificação sim, removia tudo. Mas aí tem alguma coisa, né? O cheiro, né? Porque Então, a gente preserva só com formol mesmo. O que acontece? Quando um animal muito grande, esse animal estava em estado muito bom de preservação, né? Ele veio a óbito, a médica veterinária já foi lá, levou para mim e eu já congelei. Só descongelei no dia de fazer a taxidermia. Aí, então assim, não tinha nem cheiro. Agora, dependendo do tempo que essa carcaça fica exposta no sol, o tempo que leva para a pessoa buscar e transportar até o local de preparação, muitas vezes fica cheirando sim. e a manutenção depois que está pronto. Aí nós vamos falar sobre a manutenção depois. Vamos continuar passando formol. Sim, não formol, mas a gente faz manutenção. Se o animal vem com um cheiro muito forte, aí ele é descartado. Não é Consegue tirar o descartado cheiro? não. Conseguimos parcialmente. O que a gente faz? Quando a gente usa o arsênico para preservar, a gente prepara um tipo de sabão chamado sabão arseniacal, que é uma fração, tudo pesado, né? Uma fração de arsênico, de dióxido de arsênico, um pouco de cânfora macerada, pastilhas de cânfora macerada. A gente utiliza sabão de coco ralado e água destilada. Aquece tudo, tá? Sempre num local controlado, porque o arsênico ele é letal. A gente não pode ficar aspirando esse sabão, principalmente durante a fabricação, porque ele está sendo aquecido, né? Então a gente faz uma capela de exaustão, que é aquelas capelas que a gente utiliza em laboratório, e vai aquecendo até derreter tudo. Depois que derrete e esfria, ele vira uma pasta. E essa pasta a gente pincela dentro do animal, na parte de dentro, na parte interna. E como tem a cânfora confere um cheiro mais agradável para o animal. Aí fica um cheiro de animal, de carcaça, assim, decompondo com cânfora. Tô brincando. Mas assim, mistura um pouco, sabe? Acaba misturando um pouquinho. Cheiro de coco. Cheiro de coco com carcaça em decomposição, com cânfora, e fica uma beleza. Mas isso aí com o tempo, brincadeira à parte, gente, com o tempo ela vai, se a carcaça ela for bem preservada, ela vai cessar o desenvolvimento de micro-organismos, né, que são responsáveis pela decomposição. Então, vai cessar a decomposição, aquele cheiro, a gente não vai ter mais problema do cheiro. O formol incomoda muito mais do que qualquer outro cheiro, né? E a gente acaba utilizando formol. É aquele cheirinho de rato que você vai só descobrir quando você acha ele seco em algum isso aí. lugar. É isso mesmo. A gente coloca o sal, né? O trióxido, que eu coloquei o tetraborato de sódio, né? Que é o sal. E aí a gente joga uma quantidade boa, né? Para garantir que essa pele vai ser desidratada, tá bom? Aí a gente já começa a preparar o esqueleto.
que é com um arame. A gente mede no comprimento e na largura, no membro torácico, no membro pélvico do animal, que a gente vai colocar um no comprimento e 2 arames na largura. Introduz esse arame no comprimento, ele tem que atravessar aqui, ó, o crânio. Imagina atravessar o crânio de um animal muito grande. Tem que ser ferro de construção cortado em sentido de bisel, que é para formar uma ponta, né, para conseguir atravessar. Mas um animal pequeno como esse, a gente atravessou rapidamente, forçando o crânio e acabou rompendo, tá? Aqui eu tenho, aí aqui nessa saída eu acabo fazendo um elo para evitar que esse arame, durante a manipulação, ele entre dentro do corpo e acabe se perdendo, Aí eu já faço um elo no primeiro, na parte da região torácica, né, aqui na altura do tórax do animal, e já atravesso o arame para posicionar os membros torácicos, né? Aqui eu estou atravessando, tá vendo? Já atravessei de um lado e atravesso do outro também. Aqui eu já coloquei os membros torácicos, dos membros pélvicos, e aqui eu já começo o preenchimento, que é feito com estopa. A gente já começa a preencher por quê? Porque a gente já vai fazendo tudo junto, vai posicionando o animal para acelerar o processo também. E a gente boleia, faz bolinhas de estopa, não pega um tucho de estopa e enfia, porque senão o animal vai ficar todo ondulado e não ia ficar ia dar um bom aspecto pro animal, né? Outra coisa, se você preencher muito, ele vai ficar muito grande. Por isso que é importante a gente fazer as medidas antes. Se a gente preencher pouco, a pele vai retrair e o animal vai ficar irrigado. Então, é sempre bem trabalhosa essa parte. Aí é só experiência, só para... A gente vai... Cada animal é um primeiro animal, é um caso, é um primeiro animal. Como se a gente estivesse fazendo a primeira taxidermia. Toda vez a gente tem uma dificuldade, né? E aí aqui a gente já começou a costurar. Aí entrou a parte que você me falou da preservação do cérebro. Aqui a gente já injetou pelos olhos o formol, tá? Formol puro, para preservar o cérebro, porque a gente não tem como retirar. Como é que é retirar o cérebro, né? E retira os olhos também. Eu removo os olhos, coloco um pouco de estopa e aí eu coloco um botão que é um olho artificial. No caso do viadinho, o olho dele é todo, a íris é toda preta, né? Então é um botão pretinho, parece um parafuso, mas pode ser utilizado uma bola de gude, pode ser utilizado um olho de vidro. Hoje tem um monte de material que pode ser usado, tá? Menos olho de boneca, aquele olho que cola, isso não dá pra usar. Aí aqui na orelha, a orelha é um tecido bem fininho, então a gente faz um molde de cartolina ou de rolinho de papel higiênico, dá para improvisar, é muito de improviso. Faz um molde para essa orelha e grampeia para que durante o processo de cura, que é esse delay que a gente dá de 2, 3 meses, né, de ir injetando, dando a manutenção com formol, essa orelha ela não vem a retrair e fica toda dobrada que nem ficou a da capivara ali, entendeu? E aí o animal está pronto. Nossa, mas por que você passou essa fita na boca do animal? Porque o animal ainda estava fresco e durante o processo de cura, se eu não posicionar o animal, eu quero o animal com a boca fechada, se eu não fechar a boca do animal, ele vai ficar com a boca aberta. Porque por peso mesmo, né, da língua, né, do assoalho da língua, ele tende a ficar com a boca aberta e a gente não queria isso. Então nós fechamos com fitas, né, e posicionamos para começar a injetar o formol, né? E aí vem o formol que infelizmente a gente não consegue eliminar do processo, que é o que ele preserva. Então a bochecha, que tem tecido, né? Toda a cabeça tem tecido na língua, a gente injetou também. A gente injetou na língua antes de fechar, né? Tá uma impressão? Não, né? Não, o pior já passou. O pior já passou. Não fica o cheiro de formol? Fica enquanto a peça está fresca. Né? Assim, que nem acabei de fazer
por umas 2 semanas o cheiro ainda vai estar. O que acontece? O animal está cheio de estopa, vai absorver esse formol. Até esse formol secar, eu não posso colocar no sol diretamente. Eu vou ressecar essa peça e eu posso até perder. Então, eu deixo no ambiente, Uma sala fechada, uma sala, para que ninguém... para que ninguém mexa, não fique manipulando, porque nesse meio tempo a pele está secando ainda, né? E leva um tempo, pelo menos uns 2, 3 meses, dependendo do animal, até 6 meses. Certeza que acabou a palestra aqui, o pessoal já vai passar no Covabra ali ou no açougue, vai pegar vai fazer uns cortinhos, certeza. Mas você vê, para quem olha assim, que nem no caso do veadinho, o material estava ótimo, a carne estava com uma cor ótima, né? Lembra até uma carcaça de cachorro, né? E aqui é um animal depois de injetado já o formol. E aqui alguns dos trabalhos de taxidermia que eu já fiz, seja para o empreendimento zoológico ou para particular, tá? Esses filhotes de cisne negro era lá no zoológico, nós fizemos para o zoológico de Leme, tá? Morreu no zoológico de Leme, então não precisou de nada daquela burocracia, tá? Essa suinária, ela era de um proprietário que trabalhava na prefeitura aqui de Pirassununga. Ela era anilhada, então ele é um animal dele de criação. E veio a óbito e ele também nos procurou para fazer uma taxidermia. Esse animal estava bem bonito, esse animal. Essa arara canindé também era de uma funcionária do SEM, uma enfermeira. Essa arara tem uma história bem interessante. Ela morreu com 75 anos. A proprietária dela tinha 93 na época. E o que aconteceu? Essa arara, ela ficava numa gaiola na sala. E como a senhorinha, a proprietária já era bem idosa, quando veio a óbito, ela não percebeu, só percebeu que o animal não fazia mais barulho. E aí a filha dela foi desesperada, entrou em contato comigo, sabia o que eu fazia. Falou: olha, é o seguinte, a minha mãe, ela não pode descobrir que esse animal morreu. Esse animal, ela ganhou quando ela era jovem, antes de casar. E aí, agora o animal morreu, o que nós vamos fazer? A gente precisa empalhar esse animal. Falei: não, tudo bem, a gente empalha, mas olha, você tem noção de que esse animal não vai ficar dentro de uma gaiola mais, não vai mais vocalizar, você tem noção? Não, eu falando pra ela que a arara tá velhinha, que ela não tá conseguindo vocalizar mais. E aí a gente fez esse animalzinho, tá vendo? Tá com as penas bem judiadinhas, porque já é um animal bem velho. Esse animal, os psitacídeos, eles vivem muito, né? O papagaio, a arara, em torno de 75 anos. Em cativeiro pode viver até mais, né? Porque não sofre, pelo menos. Então, assim, em cativeiro pode viver falaram da até mãe, mais. da velhinha, que ela estava viva, só não cantava Passou a mão, ela passava a mão no animal e estava tudo certo. Passa a boca e a cabeça. Né? Então, veja, nós fizemos o possível, né, para enganar a pessoa. E eu acho que deu certo, porque a senhora morreu um bom tempo depois. Esse foi um cachorro do mato que nós fizemos também morreu no zoológico de Leme. Então nós conseguimos aproveitar bem o animal. Esse, gente, taxidermia desse animal, vou dizer uma coisa, esse animal tem um cheiro muito forte, né? As glândulas de cheiro dele são muito fortes. Então, assim, você passava-se perto dele e ele liberava aquele cheiro, parecia que o animal estava passando ali, né? Esse aqui é um filhotinho de macaco prego. Isso aí eu fiz lá na faculdade em São José do Rio Pardo. Eu participava de um projeto de educação ambiental com deficientes visuais lá. Então nós fabricávamos as taxidermias, levávamos para o parque. Existe um zoológico lá em São José do Rio Pardo, que é o único zoológico ilha do Brasil, que chama Ilha de São Pedro. Nós levávamos lá de final de semana. Aí muitos deficientes visuais iam até lá para tocar os animais. Então a gente tinha paca, a gente tinha macaco, tinha macaco prego, tinha bugio, tinha siriema, tucano, né? E era um projeto bem bacana. Virou até uma reportagem da IPTV em 2010. E esse é o animal
já finalizado o veadinho cantilheiro, né? Que é aquele que vocês viram a preparação dele. Ele ainda está em processo de cura, por isso que a gente não trouxe para cá, por causa de cheiro de formal, porque ainda não está devidamente pronto, né? Mas ficou assim. Aqui eu fui uma vez convidada a dar manutenção no acervo de taxidermia da Unesp de Jaboticabal. Nós fomos lá para dar uma manutenção. Aí como que acontece a manutenção? Animais que quebraram, partiram, na maior parte das vezes não tem como recuperar, porque o tecido já enrijeceu, já ficou ressecado, então não tem como recuperar. Mas a gente dá manutenção trocando os óleos, às vezes recuperando as penas, um secador de cabelo, né? Secador de cabelo, escova, para limpar, né? Já ajuda bastante. Trocando a base desses animais também, que muitas vezes a base acaba pegando caruncho, né? Então não dá para aproveitar a base, a gente troca também. Esqueleto a gente limpa também com peróxido de hidrogênio, que é uma solução de oxigenada, né? Para calcificar, mas a gente não pode usar muito porque ele descalcifica e a gente pode perder também. Então, tudo dosado, né? O esqueleto ele tende a ficar amarelado. É isso que é feito. O processo de preparação de ossos. Primeira coisa, você tem que dissecar, retirar todo o tecido de músculo que fica aderido aos ossos. Esses ossos eles são macerados. A maceração o que é? Você colocar esses ossos dentro da água, tá? E deixar que a ação microbiana faça lá a sua parte. E aos poucos, cada semana você vai lá e retira um pouco daquilo que foi decomposto. O cheiro não é muito agradável, mas é assim que a gente faz ossos, tá? Ou então utilizar de alguns produtos químicos. Eu usei por um tempo o dicromato de potássio, mas o dicromato ele tem metal pesado. Então, para você utilizar esse material, você está arriscando demais a sua saúde. Eu acho que não é um negócio legal. Então, é na base da maceração mesmo. Na água fica de molho lá e vai retirando o excesso de pele, de tudo que está aderido, de músculo, né? Até ficar o osso limpo. E esse do Instituto eram ossos reais, né? Depois hoje eles fazem em material sintético. Hoje, geralmente, é por impressão 3D, né? Que replica o real, né? Fica perfeito. Acho que melhor 3D, né, no caso. Né? Sem dúvida. É mais rápido, mais limpo. Não tem cheiro. Existe caso de apego emocional entre o profissional e o animal que está sendo espalhado? Uma história que apego emocional? Que o profissional se sentiu atraído emocionalmente pela história do animal, esse tipo de coisa? Porque o animal ele é muito querido, né? Sim. Entendeu? Então eu gostaria de saber se existe. Bom, teve um caso aí do papagaio, né? Sim, do E papagaio. a não dá apego agora no profissional que faz o pareamento. Olha, geralmente eu penso da seguinte forma. A gente tenta não ficar apegado emocionalmente, a gente tem respeito pelo material, né? Porque pensa, é um animal que a gente poderia perder esse material, que é um material muito importante, né? Principalmente para a conscientização ambiental. Mas se eu tiver um apego ou pena, eu não consigo fazer, né? Então, separar o profissional do emocional, né? A gente tem um respeito por aquele material que chegou até nós. E sabe que muitas vezes pode ser um proprietário que quer fazer o seu animal de estimação, né? Então a gente quer assim, entregar o melhor resultado possível, né? O mais perfeito possível, para que a pessoa fique feliz. Mas tem essa separação para a gente conseguir trabalhar tranquilo. Senão a gente fica com pena e não consegue fazer. Isso chama-se regulação emocional. Às vezes o profissional ele tem que se permitir a isso para ele poder, ou pelo bem da medicina, então você faz uma ressignificação do processo emocional para dar continuidade a isso. É isso. E aí, gente, aqui a gente tem uma atividade didática, né? Tem um programa na USP chamado Programa USP na Escolinha, é um programa bem bacana. E aqui alunos de escolas públicas, tá? Do ensino fundamental, eles visitam os ambientes da universidade. Eles chegaram a ter o laboratório de anatomia, onde a gente tem lá exemplares empalhados. E aí a gente estava aí com uma galerinha que foi visitar e eles adoram, né? As crianças adoram ter contato com
com os animais. Aqui é um tamanduá e aqui os meninos todos querendo tocar, porque aí pode tocar, tá, gente? As peças vocês podem tocar, lavando as mãos devidamente depois, né? Não tem problema nenhum, porque já não tem mais resquício de formol, mais nada. Eu acho que essa experiência sensorial é muito importante, principalmente no projeto que a gente tinha com educação ambiental para deficientes visuais, né? E aqui, essa coruja que vocês estão vendo, essa coruja que está aí, tá? Eu estava dando uma entrevista na Feira USP e as Profissões, que aconteceu em 2022, em São Paulo, lá no Butantã, na cidade universitária da USP. E aí eu estava com o animal empalhado na mão e eles estavam fazendo a tradução para um deficiente visual. Ela estava tocando a coruja e essa reportagem foi exibida na TV Cultura na época. Foi bem legal, assim. Tinha uma moça do lado lá, a gente conversando. Então, eu encerro aqui, né? Eu me voluntariei por alguns anos, né, no Zoológico de Leme, quando era aí um zoológico, não era um parque de aves como é hoje, né? Mas lá eu tive a oportunidade de ter muitas experiências com os animais, né, no sentido de a gente, como biólogo, a gente quer a preservação da vida, do ambiente, né? E aí eu finalizo com essa frase do jornalista Washington Novaes, que só uma sociedade bem informada a respeito da natureza, do valor e da importância da biodiversidade é capaz de preservá-la. Então, que esse trabalho ele seja utilizado para isso, para conscientização, preservação do meio ambiente, né? Porque hoje nós temos a oportunidade de observar esses animais empalhados. Amanhã, de repente, a gente não tenha mais esse animal por aqui, né? Não tenha mais essa espécie. Então, se a gente trabalhar com conscientização em escolas, é muito importante. Gostaria de deixar aqui o meu contato, lucianabióloga@usp. Qualquer dúvida, qualquer contribuição que eu souber, ou que eu não souber, o mais importante do que não saber é saber quem sabe, né? Porque aí você sabe indicar, né? Bom, primeiros palmas para ela. Posso fazer uma pergunta? Bom, inicialmente eu queria parabenizá-la. Ah, que maravilha! Isso realmente é uma coisa que enriquece demais a nossa classe. A gente aprende muito. Parabéns, doutora Luciana. Muito maravilhosa obrigada. A sua palestra. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta e também um comentário. A pergunta é: os museus estão vinculados a qual órgão no caso brasileiro? Essa é a minha pergunta. Se a senhora me permite, eu faço também o comentário e depois um convite ao final. Primeiro, então, qual órgão dos museus? Porque há uma proximidade, talvez uma interface muito grande, né, da taxidermia, que eu estou entendendo agora, com os museus, né, naturalmente. Sim. Existe aquele museu de Madame Tussauds, lá em Londres, que usa só não, e só em vivos, né? Vivos, tem essa grande diferença. Mas a minha pergunta é: qual órgão que regula o relacionamento da interface da taxidermia com os museus? O comentário que eu quero fazer é que essa palestra realmente, para mim, foi absolutamente fantástica. Por quê? A taxonomia é uma coisa fundamental em qualquer ciência. Eu, infelizmente, não tive tempo de vida, ainda que ter, se Deus me permitir, alguns anos de vida pela frente, de conseguir fazer taxonomia de heurísticas de decisão junto aos aviadores talvez o coronel Lira possa comentar. E um convite à classe, com todo o respeito aqui ao nosso representante da diretoria, deve iniciar um contato com as universidades, começando pela cidade, e com os institutos também, as faculdades particulares, no intuito de que nós tenhamos premiação dos melhores trabalhos de conclusão de curso, melhores dissertações de mestrado e melhores teses de doutorado. Então eu queria convidá-la a nos ajudar nisso, se a senhora puder. E parabenizá-la mais uma vez, porque essa palestra foi sensacional. Muito obrigada. Muito obrigada.
Museu de Zoologia da USP, né? O Museu de Zoologia, ele foi encampado pela USP, né? Então, lá dentro do Museu de Zoologia tem um setor que é responsável pela fabricação, pela preparação de peles, preparação de espécimes taxidermizados, preparação de esqueletos, de coleções taxonômicas diversas, sejam de animais marinhos, de conchas, de moluscos, de uma vastidão. Então, geralmente, são as universidades que são responsáveis pela conservação desse material. Em São Paulo, depois do Museu do Ipiranga, não me lembro exatamente. Museu de Zoologia. Museu esse, é o Museu de Zoologia da USP. É lindo. É muito legal. E Campinas tem um também, no Bosque dos Jequitibás ali, tem também um de história natural. Sim, mas as prefeituras também podem, né, organizar suas coleções. Tá? Órgãos particulares também podem organizar suas coleções. Doutora, só uma informação. Por primeiro, eu queria cumprimentá-la pela excelência da demonstração, da sua palestra. Parabéns. Muito obrigada. Eu tive a oportunidade de conviver com um excelente taxidermista. Chega aqui, seu Moacir, vem contar. Conhecido. Ele vai contar pra gente. O meu irmão, conhecido Dr. Toninho Pá. Eu trouxe algumas peças que ainda sobraram dele. E tenho que confessar que eu cometi um crime ambiental. Como já deve ter prescrito, então vou relacionar o fato. Nós temos um rancho de pescaria. E eu sacrifiquei uma jiboia, matei uma jiboia com mais de 1,5 metros. Porque minha mãe se assustou com ela. Se assustou a minha mãe, vai assustar mais gente. Então eu usei uma técnica de matar cobra que eu aprendi com meu pai. Primeira pancada é na coluna vertebral, que ela perde o movimento. Aí eu matei essa jiboia. E o Toninho, ele embalsamou essa jiboia. Embalsamou não. Fez uma técnica e nós temos eu conheço um advogado criminalista de São Paulo chamado Dr. Carmen de Avarese, que era também um entusiasta da taxidermia. E o Toninho comentou com ele que havia feito essa jiboia. Ele falou: ó, me dá a jiboia, que é a única coisa que eu não tenho ainda na minha coleção. Aí o Toninho, numa primeira viagem para São Paulo, levou a jiboia para ele. Foi bem. Então, gente, ele era extremamente habilidoso. Extremamente habilidoso. Tanto é que nós recebemos a visita em Pirassununga, na minha casa, de um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, chamado Arthur Host. É só pesquisar na internet quem é Arthur Host. Foi bem. Ele veio aqui para conversar com o Toninho, que ele queria, que o Toninho mantinha uma correspondência com o catedrático da Universidade do Havaí. Ele não falava inglês porque não praticava, mas escrevia e lia fluentemente. Pois bem, esse americano veio aqui dizendo o seguinte: eu vim comprar suas anotações a pedido do Dr. Ionel Sagal, que era o catedrático da Universidade do Havaí. Pois bem, mas estou contando isso rapidamente. Falou: não, o meu livro está no 8º capítulo e eu não posso te dar essa documentação. Eu explico tudo para o doutor se for preciso. Pois bem, aquelas peças têm um crime ambiental também, que é uma cabeça de veado campeiro. Esse veado foi abatido pelo meu pai no Cerrado de São Simão. Nesse tempo ainda era permitida a caçada, etc. Pois bem,
Então, o que interessa para nós é que algumas peças que estão aí ainda são de produção dele. E depois nós tivemos na USP, ou no antigo CISGIP, um professor chamado Sidney Francini Stipp. Eu acho que muita gente conheceu o Dr. Sidney. O Dr. Sidney trouxe para ele uma paca e pediu para ele fazer a paca. Ele fez. Eu não sei onde é que foi parar essa paca. Por bem, então, gente, o que eu queria dizer para vocês é pela excelência da qualidade da palestra. A senhora está de parabéns. Obrigada. Eu aprendi muito, tive uma convivência muito grande com ele, e ali nós temos 2 tatus. Quando a senhora falou da idade da arara, o papagaio de casa morreu com 70 anos. Chamava-se Pachola. Esse papagaio meu pai coletou em 1942, no dia 1º de novembro. E ele morreu depois de 70 anos. Tudo bem, a senhora está de parabéns. Gostei da palestra. E tem algumas peças, os 2 tatus, por exemplo, que estão ali, são de produção dele ainda. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Parabéns, doutora. Eu gostei muito da palestra e aprendi bastante, né? Muito obrigada. Que eu não sabia nada, né? Mas eu tenho uma curiosidade. Quando eu era adolescente, eu assisti ao filme Psicose e me impactou bastante. Adorei. E o Norman Bates, ele diz que ele empalha a mãe dele, né? Ele mata e a mãe dele é empalhada. E aí ele assume a personalidade da mãe, né? Certo. E aí eu sempre fiquei pensando, mas nunca fui atrás, nunca... E aí, tempos depois, eu li numa revista que o Lenin, fizeram um processo, o Lenin lá da Revolução Russa, de, não sei se foi embalsamento, eu sei que ele está preservado até os dias de hoje. E aí eu fiquei assim, não sabia nem pesquisar para entender o que eles fizeram. Porque, não sei se você já viu, tipo, sim, ele está perfeitamente preservado. Mas isso não é múmia, isso é a ideia que a gente tem de múmia está dissecada, né? E é embalsamento, o que é? E ele está até hoje lá, né? Tem um algo. São sinônimos, né? Na verdade, a técnica em si consiste em preservar o corpo de modo que ele fique íntegro, né? É que quando a gente fala de mumificação, eles envolvem as faixas com produtos naturais para dar uma amenizada nos cheiros, principalmente, né? Com produtos naturais que acabam conservando a pele. Então, na mumificação, eles envolvem com faixas. Por isso que fica, isso que chamam de múmias, né? Para preservar. E no embalsamamento, não. Doutora, posso contar só mais uma historinha? Fica à vontade, o tempo é com vocês agora. Um amigo nosso, que era professor da USP, fez um jacaré. E por coincidência, nesse dia, eu estava na casa do Toninho. Aí ele trouxe o jacaré que você me ensinou a fazer. Ele examinou o jacaré e falou: o jacaré está bem feito. Só que em qualquer demonstração de taxidermia, essa peça seria descartada. Por quê? Porque o senhor pôs um olho de pomba. Então vamos trocar. Um olho de pomba. Como ele tinha uma caixinha com vários tipos de óleos, eles trocaram na hora ali. Então ele pôs do jacaré um olho de jacaré. E era um olho de pomba. Doutor, Pois não tem história. quando tinha aqueles, era muito comum no início do século XX, até mesmo do XIX, aqueles freak shows de horrores. E um caso que ficou muito famoso é que um rapaz levou uma sereia, quando na verdade era um macaco e um peixe, costurados. Aí eu pergunto, existe alguma fraude? Tem jeito de fraudar algum animal? Fraudar? Como assim? Desculpa. Você apresentar uma espécie empalhada, só que ela não existe. Um Frankenstein. Não, mas isso nos Estados Unidos, é
liberada, né? A caça é muito liberado. Eles têm o costume de emparar animais, né? Tanto que quando eles fazem uma caça, eles decatam o animal e a cabeça eles colocam como prêmio mesmo, né? Pareceu um dinossauro. Taxidermista lá, tem muitos, né? Isso é muito comum lá. E tem até um programa de TV onde os taxidermistas eles unem uma parte de um corpo de uma espécie com a parte de um corpo de outra espécie. Aí é artístico. Criam um animal. Mas isso aí eles fazem assim. E quando, por exemplo, pega um animal para fazer taxidermia, mas em determinado momento percebe-se que uma parte do corpo não teve como finalizar. Nessa parte, pode ser improvisado alguma coisa? Pode. Ou aí já perde a... Se você não conseguir ocultar isso no posicionamento do animal, a gente deitou o veadinho para mascarar o membro mutado. Eu recomendo utilizar a pele, por exemplo, fazer a exposição da pele. Vocês já viram peles expostas, né? Eu acho que é uma saída. Não usar para fazer uma taxidermia artística. Entendeu? Eu acho que fica melhor do que criar um monstro. Manter original. Se você perceber que está faltando uma parte, tem muita laceração, algo que você não vai conseguir ocultar, é melhor não utilizar para taxidermia artística, porque não vai ficar bom. A senhora falou também que os animais com penas é mais difícil por causa da pena na questão de molhar, sangue. Exato. O ideal é assim, a gente manipular o mínimo possível durante o processo, técnica, né? Para ela não aumentar muito de tamanho, não perder muita pena, porque a tendência é ela perder penas, principalmente dependendo do estado que esse animal foi encontrado. Se demorou muito tempo para realizar o emparamento, né? Por exemplo, ficar guardado anos no freezer, ou muito tempo para capturar, pegar o animal do local que ele foi encontrado a óbito e levar do local para fazer a taxidermia. Às vezes a ação de micro-organismos, formiga, acaba deteriorando também a carcaça, né? Que é um animal já morto. Então, dependendo dessas condições, é o que vai dizer se vai ficar bom. E é mais difícil de encontrar, porque geralmente é mais por acidente, né? Uma coruja, por exemplo, passa na frente de algum veículo. Sabe que assim, hoje em dia as aves é mais fácil de encontrar ave preparada que mamíferos, porque as aves elas batem em prédios com vidro, né? Então, nesse impacto elas acabam se quebrando o pescoço. E aí dá um excelente exemplar, né? Aqueles insetos que estão ali, não sei se é um besouro, né? É um detalhe. Ali tem vários, né? Pequenos, minúsculos e tal. Uma formiga, por exemplo, uma saúva, ou é retirado aquele conteúdo, ou injeta um produto só para... Não, só espeta. Só espeta e deixa secar. É mais fácil. É um pouco cruel, mas assim que faz o insetar. É só espetando. A cara dela. Que eu vou te falar, o dia que faz a pergunta. Já que ele perguntou, é um pouco cruel, mas é só espetando. Porque se alguns animais você não espetar vivo, ele vai retrair, que nem uma aranha. Ela vai retrair a perna e pode ser que ela fique encolhida. Uma aranha morta, você não consegue esticar as pernas. Dependendo do tempo que você for pegar esse animal, ele vai quebrar. Faz parte. Parabéns. Pessoal, como de costume, a gente costuma entregar um certificado para os nossos palestrantes. Parabéns, Dra. Lécia, muito gratificante ter a presença da senhora. Nossa, honra para nós te conhecer, porque quando a gente olha de fora, né, fala assim, nossa, tá vendo isso, aquilo, cortando carne, sangue, falando, não, mas a gente vê que é um trabalho técnico, que é uma coisa assim, linda se for ver, assim, de se ver quando vê que ainda dá vida, né, a uma espécie, para a gente conseguir visualizar. Então, gostaria de parabenizar em nome da classe, parabéns por essa palestra. Muito obrigada. E eu gostaria de chamar a Juliana para entregar, nosso acadêmico, para entregar o diploma. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos pela presença. Me sentindo muito honrado. Bom, em nome da classe, né, gostaria de mais uma vez formalizar aqui os nossos agradecimentos
palestra. E eu sou suspeito para falar. Eu gosto também, né? De taxidermia. Eu, quando era criança, né? Eu tentei fazer uma, mas não deu certo, né? Mas agora eu vou conseguir. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E fica aqui o registro. Uma honra, obrigada. Vocês.